Oi, gente, falando agora sobre a atividade de produção. O intuito dessa atividade é revisar tudo que nós vimos ao longo dos bimestres anteriores, então não tem questões novas, não tem questões para vocês produzirem, até porque como vocês têm dificuldade de colocar as ideias no papel, nós vamos fazer esses exercícios de colocar ideias no papel no grupo, tá? Para a atividade remota, o que eu propus? Eu propus primeiro uma leitura de que gênero é esse aqui, em que eu tenho uma manchete, uma imagem, enfim, um lead e alguma coisa do tipo. Aqui a interpretação de uma charge, mas a interpretação de uma charge, lembrando questões de ortografia que nós vimos em português, que ortografia não é a representação da fala, que ortografia é uma convenção para neutralizar as variedades linguísticas, que as sílabas ortográficas não correspondem em algumas palavras às sílabas fonéticas. É o caso, por exemplo, de táxi, é o caso, por exemplo, de crucifixo, em que eu tenho ortograficamente crucifixo, mas o que eu falo é crucifixo. Eu tenho 5 sílabas faladas, tá bom? O terceiro exercício, eu quero retomar com vocês a questão de mitos. Eu sempre gosto de trazer produções atuais para as nossas aulas e para os debates e para as atividades, porque para vocês perceberem de que maneira os mitos ou as questões de fábula ou as questões que nós vemos nos gêneros textuais, eles são reutilizados naquilo que vocês consomem na Netflix ou em qualquer outro canal por aí. Tem uma série muito atual que se chama Records of Ragnarok, que conta a história dos deuses lutando contra os homens para decidir se a humanidade vai continuar viva ou não. É uma série muito legal, embora eu acho que para a faixa etária de vocês não dê, mas o que eu peço que vocês façam é leiam essa descrição e só interpretem ela, tá? Porque isso tem a ver com mitos, com fábula, com coisas que nós já vimos lá no começo do ano. Então por meio dessa pergunta, eu quero fazer referência ao começo do ano, lá no primeiro bimestre. Falando em fábulas, o lobo e o cordeiro e aquela crônica dos degraus, tá? Para a gente pensar as relações e os níveis de interpretação de texto. Isso tem que ficar claro. Se vocês saírem dessa disciplina, lembrando que qualquer texto, mesmo uma imagem, não tem só o que é dado como interpretação, tem níveis mais profundos que eu posso mergulhar, como, por exemplo, o lobo está acima. Isso pode querer representar pessoas que estão acima socialmente e que vão usar do poder que elas têm para explorar quem está abaixo, metaforizado como cordeiro. Para mim já está ótimo. Tá? Então, e aí eu peço intertextualidade nisso aqui, que foi um tema que nós trabalhamos no último bimestre, tá? Para fechar, eu peço que eu relembre o conceito de metalinguagem por meio de um verbete, que foi um gênero também trabalhado, e aí que é quando eu uso um código para falar do próprio código, por exemplo, uma foto de alguém tirando uma foto, um desenho sendo desenhado, um pintor pintando um quadro. As aulas de língua portuguesa são sempre metalinguísticas, por quê? Eu uso a língua portuguesa para explicar questões e textos produzidos em língua portuguesa. Então isso é metalinguagem, a língua que se volta para a própria língua, tá? E o que eu peço para vocês é que vocês assinalem qual das alternativas não corresponde, não se encaixa numa metalinguagem. Uma dessas alternativas tem a ver com propaganda, publicidade e propaganda, e como a propaganda tenta atrair as pessoas, fazendo referência, por exemplo, a filmes como Moulin Rouge, vamos supor, ou a questões midiáticas de modo geral. Bom, para a produção era isso, que eu queria fazer uma revisão mesmo de tudo que nós vimos, para que a gente comece a produzir por meio do grupo, e não na atividade em si, porque fica muito longe de mim. A atividade eu só tenho devolutiva a cada um mês. O grupo eu estou ali praticamente quase todo dia. Então é muito mais fácil, e eu acredito que seja muito mais coerente de um ponto de vista pedagógico, de um ponto de vista de sentido para que exista um aprendizado, que eu trabalhe com vocês como escrever, como ligar ideias, como colocar ideias no papel, mais no grupo do que numa atividade que só vai ser devolvida para mim daqui a um mês.
tá bom? Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.